Prioridade número 1. O que Deus quer? Norm Lewis. Os meus sinceros agradecimentos a Ana Beth, pois sem o seu amoroso apoio e habilidade de secretária, este livro não teria sido escrito. Prefácio. Minhas orações, fruto de um peso sincero, são para que as pessoas que lerem este poderoso livro façam-no com a mente aberta e um coração contrito. Eu conheço Norm Lewis há quase 30 anos e sei que ele é um homem que tem colocado em prática o que fala e escreve. Creio que muitas pessoas hoje estão perdendo a vontade de Deus em suas vidas. Este livro ajudará alguns deles a voltarem-se para Deus. O que Norm Lewis diz sobre posses de bens materiais é especialmente importante nestes dias, quando muito poucos tratam do assunto de maneira bíblica e vigorosa. Que muitas orações fervorosas de arrependimento e fé sejam feitas por todos nós que lermos esta mensagem vital. Espero que ao terminar de ler este livro, você também decida fazer algo em relação à evangelização do mundo. E muitos escrevam para as organizações mencionadas ao final dele para obter detalhes e informações adicionais. Que possamos não somente ler este livro, mas porque sabemos como Deus usa a página impressa, também conseguir outros exemplares e distribuí-los aos nossos amigos. George Verwer. Introdução. Prioridade número 1. O que Deus quer? Evangelizar o mundo com as boas novas de Deus não se trata de uma opção do seguidor de Cristo. Tampouco é o território único de alguns idealistas que escolheram ser diferentes. Jesus Cristo fez da testificação mundial a ocupação de cada crente. Multiplicado por milhares de vidas em risco, este se torna a prioridade número 1. A integridade do Senhor Jesus Cristo está em jogo. Ele definiu a tarefa e descreveu a vida que o crente tem que viver. Nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, teremos de prestar contas a Ele. Cada cristão responderá pelo menos a Ele, baseado na obediência à sua ordem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Este livro conta como me envolvi na questão da prioridade máxima e o porquê de crer que ela deve ser a ocupação principal de cada cristão. Senti que tinha recebido a salvação e que iria para o céu. Mas é esse o único propósito da vida cristã? O que faz um novo crente? Frequenta estudos bíblicos, a igreja e reuniões de oração, é claro. Segue os mandamentos? Claro. Mas o que mais? Qual é a meta real de um cristão? Eu me senti inquieto e confuso. Charles Colson. Capítulo 1. Colocando as coisas nos seus devidos lugares. Nunca me esqueci daquele primeiro outono de estudos pré-médicos na Universidade de Nebraska. Eu dancei a mesma música que os outros estudantes dançaram. Minhas maiores notas em ciências naturais e literatura eram uma boa mistura e eu gostava das aulas. A mania de um certo tipo de jogo de bola estava em alta. Não importava o que o placar indicava. Nós acreditávamos que o nosso time era o melhor. Nosso destino era sermos os melhores. Além de tudo o que a universidade oferecia, eu tinha atividades ao ar livre. Adorava perseguir coelhos, corvos ou esquilos, experiências que eram um puro deleite. Então, numa noite, fui convidado para um culto. A mensagem me convenceu de que se eu aceitasse o convite de Deus para receber pessoalmente o seu filho, ele me perdoaria os pecados e me salvaria. Aquela era a melhor notícia que eu já ouvira. Eu fui à frente quando me convidaram, ajoelhei-me e pedi que Jesus Cristo se tornasse meu Salvador e Senhor. As coisas mudaram. Por um lado, a Bíblia parecia um novo livro. No verão que antecedeu a minha conversão, eu tinha labutado ler os Evangelhos e parte do livro de Atos,
mas desisti quando fiquei entediado. Agora, as mesmas páginas me intrigam. Eu levei o meu Novo Testamento para a universidade e li alguns trechos entre as aulas, procurando o enredo. Os evangelhos e o livro de Atos pareciam totalmente novos. Enquanto lia, descobri que Cristo estava mandando os crentes oferecerem às pessoas, em todas as partes, uma chance razoável de conhecê-lo. Isto pode não surpreendê-lo, mas foi uma descoberta que me tocou muito. Eu me imaginei com os discípulos depois da ressurreição, ouvindo Cristo dizer: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 e 19. Isso significa que cada crente deveria estar disposto para ir a qualquer parte do mundo? Deus tenciona que cada cristão faça parte de sua operação de resgate do mundo? Aquelas perguntas bateram de frente comigo com tamanha força que agora, anos mais tarde, devo dizer-lhe o porquê de eu crer que receber a Cristo requer mudanças pessoais e radicais. Pergunte a você mesmo: estou disposto a deixar que Ele remolde a minha vida? Estou entregue ao senhorio de Cristo? A verdade é, o plano de Deus para o resgate do mundo inclui cada cristão. Cheguei a ver que Deus tinha, de fato, dado aos cristãos aquela tarefa. O quadro total foi explícito demais para que eu não percebesse. Deus ama o mundo, é isso. Você percebeu, como eu, como são específicas as palavras de Jesus? Ele disse: o campo é o mundo. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra, etc. A responsabilidade do crente não está limitada ao seu cenário local. Comecei a sentir que a ordem do Senhor de ir e fazer discípulos poderia alterar a minha vida. Fazer o trabalho que Ele quer que seja feito poderia transtornar os meus planos de uma vida normal. O seu mandamento requeria ação, e esta era uma ideia desconcertante. Minha compreensão da relevância atordoante daqueles fatos tem se aprofundado ao longo dos anos. Desse modo, estou ávido por encorajá-lo a encontrar a sua parte no plano de Deus para o mundo. Creio que você concordará que a pessoa que realmente se ocupa com Deus irá fazer o que Ele quer. Este pensamento me atingiu em cheio novamente quando cheguei ao fim do Evangelho de Marcos e li: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. As palavras afirmam: o cristão tem que testificar ao mundo inteiro. Aquela parecia ser uma ordem muito forte. Que efeito prático aquela ordem deve causar sobre o crente? Lembro-me de ter ouvido que um cristão é um escravo de Jesus Cristo. Se for assim, o Senhor tem o direito de decidir onde o cristão trabalhará. Percebi que era somente o começo da minha luta quando fui confrontado com as implicações de ter dito: minha vida pertence a Jesus Cristo, fiz dele o Senhor da minha vida. Cheguei a compreender este fato gradualmente. Ao aceitar o senhorio de Cristo, você libera a direção para Deus. Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Salmos 32, versos 8 e 9. O antídoto para a apatia. Um dia, falei a uma igreja da costa oeste dos Estados Unidos sobre o plano de Deus para o mundo. Em seguida, um homem me confrontou com objeções. Ele argumentou veementemente: se você soubesse das condições deteriorantes em Berkeley e nas universidades, você concordaria em que deveríamos concentrar todos os esforços evangelísticos naquele lugar.
e não no exterior. Perguntei a ele: mas quais são as ordens para nós, Senhor? No primeiro evangelho, Jesus ordenou: faça discípulos de todas as nações. No segundo, ele ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas, pregai para todos os povos. Em Atos, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Em Romanos, as pessoas crerão e obedecerão dentre todas as nações. O homem saiu balançando a cabeça. Algumas semanas mais tarde nos encontramos novamente e, para minha surpresa, ele me disse que estivera estudando a Bíblia e viu que realmente ela obriga os cristãos a testificarem a todas as pessoas. Mais tarde li como o famoso missionário Robert Moffat, depois de 23 anos na África, voltou para a Inglaterra de navio e contou sobre todos os seus motivos de servir no exterior, dizendo: tentei não olhar para aquelas mãos e pés que vertiam sangue. Tentei não considerar aquela coroa de espinhos que se encaixava na sagrada cabeça do Filho de Deus. Tentei ouvir a sua voz. Li nas palavras da verdade eterna o que ele disse e criei que ele era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Criei que ele disse a verdade: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos pedindo ao Senhor, como Moffat fez, que ele nos dê o significado verdadeiro do seu mandamento? Ler a Bíblia cuidadosamente com esta atitude faz com que a complacência seja destruída.